Boa tarde, estamos aqui para entrevistar o Marcelo Kayath. Acho que um momento histórico para o Marcelo e para todo o violão brasileiro, um disco histórico. 40 anos da gravação do disco, quase. E estamos aqui para entrevistar o Marcelo para ele explicar e contextualizar essa gravação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, entender como é que o Marcelo chegou até aí, como é que foi essa escolha de repertório, como é que foi esse começo de carreira e também aproveitar dentro desse contexto para anunciar que a gente vai relançar pela GuitarCoop, né? Uma versão digital e, enfim, toda especial desse disco aqui, que é o disco de estreia do Marcelo. Bom, antes da gente chegar no disco, Marcelo, eu queria entender como é que foi o trajeto até aí, assim, você estudando, se preparando, os concursos, como é que foi isso? Então, esse disco tem uma história engraçada, porque eu ganhei aqueles concursos internacionais em 84, Toronto, Paris, e em 85 comecei a dar um monte de recitais e participar de festivais como parte do prêmio dos concursos. Uhum. E rapidamente eu percebi que eu precisava fazer um disco, precisava ter um disco para apresentar, para mostrar o meu trabalho, para ter nas lojas. Naquela época tinha loja de disco, né? Então todo mundo que era alguém precisava ter disco nas lojas. Eu não tinha nenhuma gravação. Então assim que eu comecei a fazer turnês, eu percebi que eu precisava de um disco, me faltava um disco. E aí rapidamente comecei a tentar várias opções e nada era muito fácil. E aí o primeiro label que deu um ok foi a 𝘃𝗶𝗀𝗶𝘀𝗵. A 𝘃𝗶𝗀𝗶𝗀𝗵, na época, era a maior gravadora independente da Inglaterra. O dono da 𝘃𝗶𝗀𝗶𝗀𝗵 era um cara chamado 𝘃𝗂𝗶𝗶𝗀𝗶, que tinha sido general manager da 𝘃𝗂𝗯𝗁𝗀. Então ele saiu da 𝘃𝗂𝗯𝗁 para fazer a 𝘃𝗶𝗀𝗀𝗵. Então a 𝘃𝗶𝗀𝗀𝗵 era tida assim na Inglaterra como um label independente de alta categoria, de alta classe, onde assim geralmente tinha as coisas assim de mais alta qualidade. Um negócio mais de nicho, tá certo? A distribuição, obviamente, não era a distribuição da 𝘃𝗂𝗯𝗁𝗀, mas era um negócio de muito prestígio na época, apesar de pequeno. Aí eu falei, isso aqui é uma opção boa. Eu não tinha outra opção na época, eu falei, vamos fazer. E aí ele perguntou o repertório, e aí eu me dei conta que eu não tinha repertório para gravar o primeiro disco. Não tinha um tema, assim, de música espanhola, música latina, isso veio muito depois. E isso já era outubro de 85, novembro de 85. E aí eu comecei a raspar o fundo do tacho do meu repertório. E aí eu fui juntando, e eu falei, a única coisa que eu tenho que vai dar tempo suficiente para um disco é compositores do século XX. Uhum. Não tem violonistas, nada. Né? E de violonistas. São todas obras originais para violão, né? Todas obras originais para violão, nenhuma transcrição. Uhum. Falei, não tem outro jeito, é a única coisa que vai dar o tempo de um disco. Uhum. Aí quando eu vi a lista, aí eu entrei em pânico, porque só tinha pedreira, tinha bagatelas de Walton, tinha coisas de Turina, tinha fandango de Rodrigo, aí eu achei que eu tinha que gravar coisas brasileiras, aí tinha uma tocata de Marlos Nobre, que era super difícil, tinha a ritmata de Dino Krieger, que também era super difícil. Aí eu olhei aquilo e falei, não tem outro jeito, ou vai ou racha. Eu estava estudando muito na época, estava com os dedos mais ou menos em dia, falei, vamos nessa. Aí eles marcaram a gravação para janeiro de 86. Eu já fiquei preocupado, porque eu sofro muito no inverno. Eu sou do Rio de Janeiro, apesar de nascido em Belém do Pará, minha vida foi toda no Rio de Janeiro, então eu me considero carioca honorário. Então eu estou acostumado com calor. Quando eu ia para a Inglaterra ou para um lugar frio, eu não me dava bem tocando. As minhas mãos ficavam frias, eu demorava para esquentar no recital. Mas aí, de novo, o cara me deu uma dura, falou, são as datas que temos, se quiser você faz, é meio de janeiro e um abraço. E aí acabei fazendo, mais ou menos nessa época, janeiro, fevereiro, se eu não me engano, e gravamos do jeito que deu. Eram 2 dias só. E aí eu perguntei, vem cá, quantos dias eu vou ter para gravar? Ele falou, como assim quantos dias? Você tem 2 dias, é o sábado e o domingo e um abraço, sai o que sair. E eu falei, quanto tempo leva para editar? Ele olhou para mim e falou, editar o quê?
A 𝘃𝗴𝗋𝗀𝗶𝘀𝗵 era famosa por não ter edição. Ele não gostava muito de editar as músicas. Eu falei, escuta, deixa eu te explicar uma coisa. No violão, não é que nem piano. A gente tem unha, a gente tem ruidinho de corda, a gente tem um monte de coisa. Aí ele falou, bom, a gente vê isso lá. Tá bom, tá bom. Aí, tá bom. Aí eu cheguei lá para gravar. Na semana da gravação, né, era um sábado e um domingo. Quando chegou mais ou menos na segunda-feira, aconteceu um desastre. Eu quebrei a unha do polegar bem na base. E quem me conhece sabe, eu tenho a mão direita muito pesada e eu uso muito o polegar para impulsionar a minha mão, e mesmo nas minhas digitações, tudo tem polegar. Eu faço muito acorde com o polegar, enfim. Aquilo me deixou nu no meio da rua. Eu falei, como é que eu vou fazer sem o polegar? Aí eu liguei para o cara e falei, escuta, dá para adiar a gravação? Ele falou, dá, só não sei para quando e não sei se você volta a gravar. Que é aquele negócio, se vai adiar e perde a fila, perde a fila de lançamentos. Aí eu falei, putz, não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá gravar do jeito que der. Isso foi na segunda. Na quinta eu comecei a ter febre, talvez pela tensão toda da coisa. Aí eu falei, porra, realmente não vai ter jeito, vou ter que ir lá de qualquer maneira. Me entupi de remédio e apareci lá para gravar. Era uma biblioteca, era um lugar meio seco demais, não era um lugar inspirador, assim como os estúdios que eu vinha gravar depois, que tinha uma resposta mais viva. Era um estúdio bem seco. Sim. Era tipo uma biblioteca, assim, daquelas casas antigas inglesas. O som era legal, mas não era inspirador para quem toca. Cheguei lá, estava lá o Mark Brown e o Anthony Howell, que foi um negócio interessante. Depois eles gostaram tanto do resultado da gravação que me convidaram para fazer todos os meus outros discos que eu gravei na Inglaterra. Então, tem coisas que, assim, é o destino, né? Se não fosse aquela gravação com a 𝘃𝗴𝗋𝗀𝗀𝗀𝗀, eu provavelmente não teria feito todos os meus outros discos, porque o convite de gravar com as outras gravações veio exatamente do produtor. Ele, ouvindo o resultado, falou, porra, adorei, vamos fazer mais coisas juntos. E, a partir dali, a coisa engrenou. Eu acho que na hora da gravação, eu acho que a adrenalina, o pavor, o medo, assim, sem unhas, me sentindo assim meio chumbado. Eu melhorei um pouco da gripe porque, primeiro, eu me entupi de remédio. Eu fiquei meio grogue, mas a adrenalina deu um up, assim, na hora que eu fui tocando. E paciência, não tinha outro jeito, eu tinha que gravar daquele jeito. Chama muita atenção o repertório super ambicioso, né? Porque a gente tem alguns clássicos aqui do violão clássico, né? Do repertório segoviano, né? Homenagem à Tárrega do 𝘃𝗏𝗏. Aliás, 𝘃𝗏𝗏 fez aniversário outro dia. Rodrigo, Fandango do Rodrigo, mas tem peças na época muito famosas como as Bagatelas do Alton, mas tem coisas como Fantasy Divisions do 𝘃𝗏𝗯𝗁𝗀 e André 𝘃𝗏𝗏𝗀𝗀𝗀 como um prelúdio. Eu tinha tocado essas peças no concurso de Paris, o Stephen Dodson e o André 𝘃𝗏𝗏𝗀𝗀𝗀. Também foi, aliás, o André E a 𝘃𝗏𝗏𝗀𝗀𝗀 ritmata na época também era uma peça assim, desafiadora que estava começando a entrar no repertório dos violonistas. Para mim até hoje é desafiador. Sem dúvida, tudo. É muito ambicioso esse disco. Para um violonista que vai fazer o seu primeiro, né? Quantos anos? 22. 21 para 22. Muito ambicioso. 21 o 𝘃𝗏𝗏𝗀𝗏𝗀𝗏 era peça de confronto do concurso de Paris, o Stephen Dodson era também uma peça do concurso de Paris, o Léo Brauer era uma peça que eu tocava há muito tempo, a Toccata de Marlos Nobre tinha sido dedicada a mim, a Ritmata é uma peça que eu toquei em todos os concursos que eu participei de 80 a 85, então era uma peça que eu tinha assim mais ou menos no dedo sempre. E o resto, eu acendi uma vela a Deus e falei, pô, vai ter que sair. Vai ter que sair. O interessante é que eu tenho essa mania de fazer muitos acordes. Em vez de tocar os acordes, eu deslizo o polegar pelo acorde inteiro. Um pouco que nem o 𝘃𝗏𝗏𝗀𝗏𝗀𝗏 fazia. E o Sérgio Abreu, que conhecia muito o meu estilo de tocar, estava acostumado a ouvir eu fazendo essas coisas. Quando ele ouviu a gravação, tem alguns lugares da gravação, tipo o 𝘃𝗏𝗏𝗀𝗏𝗀𝗏, que tem uns acordes que eu bato o polegar, o 𝘃𝗏𝗏𝗀𝗏𝗀𝗏, que tem uns acordes abertos no meio da música, que eu também faço com o polegar inteiro.
Aí saiu um som de polegar sem unha, um som completamente diferente do que o Sérgio estava acostumado a ouvir. Olha, você não botou postiça, não quis substituir a unha. Eu não sabia nem usar a unha postiça. Tá. Na época era uma possibilidade que quase não existia. Não né? sabia nem como fazer. Aí o Sérgio, quando ouviu assim aquela diferenciação do som do polegar sem unha, ele virou para mim e falou: nossa, que legal que você virou a mão na hora de tocar e o som do polegar ficou diferente, deu uma variação na música. Eu falei: Sérgio, não tem variação nenhuma, eu estava sem unha e eu não virei mão nenhuma, eu simplesmente toquei e saiu o que saiu. O que me atrapalhou muito, eu acho, nessa gravação por causa do polegar é que o polegar é o meu melhor amigo. Ele equilibra a minha mão direita. Ele equilibra a mão direita. Ele dá uma ancorada. Né? Ele ancorava a minha mão. Então, várias passagens assim que saíram. As notas estão aí, mas eu senti que não saiu do jeito que eu tocava na época. Eu acho que teve certas passagens que eu acho que eu poderia ter feito um pouco melhor, porque o polegar estava sempre me travando a mão. Mas, assim, dentro do que eu podia fazer em 2 dias no final de semana, eu acho que eu fiz o melhor que eu podia. Nossa, tá muito bom. E hoje, 40 anos depois, assim, você seguiu outros caminhos, né, nesse intervalo, foi trabalhar com outras coisas e voltou pro violão recentemente. Como é que você olha para isso, assim, como não só como músico, mas também como uma pessoa que aprecia o violão, assim? Eu entendo que olhar pra gente é sempre mais difícil, mas assim, porque a gente olha de fora, e é o que o professor falou, é um repertório muito ambicioso, né, para um cara de 20 e poucos anos, e assim, super bem executado, nessas condições que você tá contando pra gente, que a gente não sabia, de estar sem unha, tá doente, tá... primeira vez que você grava, o cara não quer editar, não quer... E 2 dias. 2 dias de gravação. Um repertório desse seria pelo menos 4 ou 5 dias de gravação, pelo menos. Como é que você olha para esse trabalho hoje, assim? Então, cara, algumas coisas aqui. Eu acho que a primeira coisa é que eu, na hora, estava me ouvindo e ouvindo também o resultado. Ele chamava e dizia: olha aqui como está saindo. Aí eu ouvia um pouco. E na hora eu achava que estava tudo péssimo, óbvio. A gente, quando está tocando, acha que está tudo ruim. Normal. Mas eu lembrava do som. Eu lembrava do som da hora ali. E nessa época eu tocava com um violão fleta, muito especial. Talvez o melhor fleta que eu já toquei na vida. E olha que eu era amigo dos fletas. Visitava Barcelona quase todo ano. Toquei em inúmeros fletas nessa época. E esse, sem dúvida, era o melhor fleta que eu já tinha tocado. Que você usou muito, né? Muitos Usei anos, na minha né? carreira inteira. Tem aqui dizendo, né? Guitarra, Inácio Fleta e... Aliás, muito legal esse lance de você botar o seu nome e o violão, né, como parceiro, né? Que não era uma coisa comum, né? Não é uma coisa comum até hoje, eu fiz questão né? de botar. Ah, que legal. Porque esse violão tinha sido do Turíbio. Eu comprei ele do Turíbio. Violão de 1981, tá aqui. Na época ele era um violão razoavelmente novo. E eu me lembrava do som dele na gravação. Inclusive, uma coisa curiosa, o produtor me convidou para fazer outras gravações e e é engraçado isso, né? Eu na época estava estudando sempre, tocando para ser mais rápido, para ser mais virtuoso, para, enfim, ganhar concurso, eu cuidava muito do som, mas eu estava preocupado com aquelas coisas que a gente se preocupa quando está tentando galgar espaços. Mas eu sempre tive muita preocupação com o som. E aí o produtor viu o resultado e falou: vamos gravar mais coisa, gostei muito de você. E aí depois eu perguntei para ele, muitos anos depois, a gente já tinha feito 6 discos juntos, eu perguntei: mas por que você resolveu me convidar? Porque ele me contou, os outros violonistas que ele já tinha gravado basicamente todo mundo. Aí eu falei: o que te atraiu em mim? Eu fiquei curioso. Ele falou: você tinha o melhor som. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei: pô, quer dizer, eu me matava para tocar rápido, me matava para desenvolver técnica e no fundo não foi concurso, não foi técnica, não foi velocidade. O produtor simplesmente ouviu, gostou da minha música, muito talvez pelo som. Sim. Ele achava que o som era bonito. Eu impliquei com esse disco, primeiro porque em várias passagens que eu sentia falta da unha do polegar, que era o jeito que eu realmente tocava. Interessante também é que, assim, no sábado eu sofri muito, assim, do meio do domingo para frente, eu não sei como, parece que eu aprendi a virar o dedo, eu comecei a achar um canto do polegar, um canto de unha, para melhorar um pouco minha vida. Não resolvia, mas melhorava um pouco. Mas, de qualquer maneira, quando eu via esse disco,
me dava raiva. Eu falei, porra, isso aqui não tá legal, isso aqui não era para ser assim. E tinha uma outra coisa. Eu não sei o que eles fizeram na mixagem do disco. Quando eu recebi a gravação master, eu ouvi em casa, eu falei, não é esse o meu som. Esse som não é o som que eu ouvi ali na hora. E durante muitos anos eu impliquei com o som desse disco. Eu achei que não era um som que me agradava. Eu não me reconhecia tocando nesse disco, seja por causa da falta da unha no polegar, como pela mixagem que foi feita. E aí, com o tempo, eu aprendi a me perdoar. Depois de 10, 20, 30 anos, aí eu fui ouvir esse disco de novo. Há uns 10 anos atrás, aí eu comecei a falar, bom, mas isso aqui não está tão ruim. Essa é outra música assim. Isso aqui era muito difícil. Realmente isso aqui está legal. Mas eu continuava implicando muito com o som. Eu achava que o som estava muito ruim em relação ao que eu me lembrava no dia. E aí, quando o Ricardo Maru e a GuitarCoop me propuseram reeditar esse disco, a minha primeira resposta foi, não quero reeditar esse disco. Mas por quê? O disco está muito bom. Eu falei, não está muito bom, o som está ruim. O som está ruim e eu tinha uma fita velha de Betamax. Esse disco foi gravado em Betamax. Ele já foi gravado em digital, mas ele tinha uma fita Betamax assim antiga. E aí o Ricardo Maru me pediu a fita e falou, deixa eu ver o que eu faço com isso. E eu esqueci o assunto. Falei, deixa ele se divertir com essa fita. Essa fita é pré-mixagem, pré-masterização, é o áudio... Não, era o áudio já feito. Era o áudio já que eu achava, sem nunca ter ouvido a fita Betamax, falei, isso aqui deve ser o que está o que tá na gravação. Aqui. E aí ele foi, e aí o coitado sofreu muito, porque ninguém mais tem essas máquinas, ninguém sabe mexer com essas máquinas. E aí ele fez uma peregrinação por São Paulo, encontrou gente que tinha os equipamentos ou sabia mexer com isso. E um belo dia ele me volta com a gravação e fala, dá uma ouvida nisso aqui. Eu demorei semanas para ouvir. Eu falei, isso daqui deve estar tão ruim que eu não quero nem ouvir. E aí eu demorei semanas para ouvir. Aí um belo dia eu estava sem ter o que fazer, aí eu resolvi ouvir. E aí eu tomei um choque. Eu tomei um choque porque foi a primeira vez em quase 40 anos que eu ouvi o som que eu me lembrava do dia da gravação. Olha só que legal. Eu falei, esse som é o som mais próximo do que eu me lembro da gravação. E aí comecei a ouvir, aí eu comecei, bom, mas isso daqui dá para ajeitar um pouquinho, dá para ajeitar para cá, dá para ajeitar para lá. E aí no final eu fiquei feliz com a reedição, porque para mim não é uma reedição, para mim é um resgate, é uma salvação de um negócio que eu achei que tinha sido mal feito. Eu acho que a mixagem foi mal feita em relação ao som que eu tinha no dia. Eu acho que o trabalho que o Ricardo Maru fez foi realmente resgatar o que realmente foi gravado naquele dia. Isso é muito bom saber, porque geralmente é o contrário, né? Quando pega um disco que está super bem gravado de LP, desses clássicos que a gente conhece, aí vai remasterizado, vai para plataforma, você escuta e fala, pô, não é esse disco, né? Não é esse som. Que não bom que foi o contrário, então. Não é esse o som. E aí quando eu vi que ia ficar legal, aí eu falei, pô, então vamos fazer, tá ótimo, vamos... Você queria perguntar. Então, Marcelo, eu queria explorar esse lance do som, né? Porque além da sua visão musical muito precoce para um jovem encarar peças dessa complexidade, né? Inclusive peças quase que em primeira audição, né? Uma das suas, possivelmente a sua característica principal seja o lance do seu som, que o teu som é muito bom, muito gordo, muito forte, né? E tudo que você falou até agora, se você pegar cada frase que você fala, tem som no meio. Dá para ver que é uma coisa que é muito, muito dentro de você e dá para ver que é possivelmente sua preocupação primeira, né? E quase não sai o disco porque você achava que o som não era tão... E a gente sabe que o violão, o que a gente ouve não é o que está saindo para frente. Né? Então, para um artista inexperiente, o som que você ouve aqui tocando é um microfone está ouvindo um som diferente. Né? Então, eu queria que você explorasse esse lance. Como na sua formação, esse lance do som foi ficando importante, assim, foi ganhando uma dimensão para moldar esse som que você tem, esse som maravilhoso, né, que você tem. Obrigado aí pela generosidade, mas eu acho o seguinte, eu sempre tive a mão muito grande e muito pesada.
E quando eu comecei a tocar, eu comecei a tocar relativamente tarde. Eu comecei a tocar com 10 anos de idade, mas eu praticamente não estudava. Eu comecei a estudar mesmo com 12, 13. E o grande salto que eu tive foi quando eu fui fazer o seminário lá de Porto Alegre, em 79. Aí eu já tinha... Não, 78, já tinha 14 anos. Que, aliás, foi quando a gente se conheceu, que você estava no concurso, lá em Porto Alegre, em 78. Então, e eu não era nunca... obviamente, eu vendo todo mundo tocar à minha volta, e eu não era nunca, assim, o saque mais rápido do Oeste. Eu não era o cara muito rápido, eu não tocava escalas muito rápido, não tocava músicas muito rápido. Eu não era, assim, aquele virtuoso natural que sai tocando. Eu tinha que estudar muito para tocar. E eu me sentia, assim, meio inferiorizado, às vezes. Falava, todo mundo tocava mais rápido do que eu, pelo menos na minha cabeça eu achava. Ou todo mundo tinha mais facilidade do que eu. Coisa de garoto de 12, 13 anos. Mas aí eu comecei a notar que sempre que eu tocava para alguém virava para mim e dizia, você tem um som muito bonito. Eu falava, o 𝘃𝗶𝗹𝗯𝗀𝗶 falou isso para você na sua frente? 𝘃𝗶𝗹𝗀𝗀𝗀 falava. Mas, inclusive, eu tive com o Sérgio Assad em Nova York mês passado, jantando com ele. Aí ele falando assim, eu me lembro de você tocando nessa época, me chamou muita atenção pelo teu som e que você tocava muito limpo, que não era normal as pessoas nessa época tocarem limpo como você tocava. Eu falei, pô, Sérgio, obrigado, você ganhei o dia aqui. Mas eu comecei a notar que as pessoas me falavam isso. E aí, quando eu comecei a pensar em fazer concurso, eu falei, pô, eu acho que é por aqui, eu acho que é aqui que eu tenho uma vantagem em relação aos outros. Então, eu comecei a estudar muito para tocar direito, errar pouco e tocar limpo, mas eu sabia que a minha vantagem era o som. E aí eu comecei a trabalhar muito isso. O Léo Soares, meu primeiro professor, ele tinha ele tinha um som muito bonito e sempre me passou esse negócio de tocar bonito, um som bonito. Depois eu tive um período com o Jodacil Damasceno, que também tinha essa preocupação segoviana com som. Ele até tinha uma coisa exagerada de tenta virar a mão para cá, tenta virar a mão para lá. E aí, quando eu conheci os irmãos Abreu, e aí foi um choque. Eu lembro quando eu levei o meu violão para o Sérgio Abreu experimentar a primeira vez, para ele me dizer o que ele achava do meu violão. Eu, na época, tocava com violão Contreras espanhol, tinha um som meio duro. O Sérgio pegou o meu violão, saiu tocando, preludiando e tocando notas e acordes e pedaços de música. Eu fiquei, assim, absolutamente espantado com o som que o Sérgio tirava do violão. Aliás, isso era uma coisa que espantava qualquer um. O Sérgio tinha alguma coisa que ele obtinha de todo o violão o melhor que o violão conseguia te dar em matéria de som. Eu nunca descobri como ele fazia aquilo. Ele tinha um jeito na mão que, assim, o som parecia que enchia qualquer sala. E aí eu ouvia o Sérgio tocando no meu violão e o som que ele tirou do violão que eu tocava, aquilo me deu um estalo. Eu falei, é por aqui, esse é o caminho. E aí eu comecei mais e mais e mais a trabalhar o som. Agora, se você me perguntar o que você fazia, o que você estudava para ter o som, eu não sei. Você tinha uma referência maravilhosa. Você era íntimo dos dois. Eu tinha referência, mas eu ficava me ouvindo. Agora, tinha um professor ótimo, tinha referências ótimas. Mas tinha outra coisa. Eu tinha na minha cabeça... Isso, eu acho que eu já contei essa história em alguma outra entrevista, mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que tocar alto, forte e bonito, e tinha que encher a sala, qualquer sala. E eu tinha uma coisa meio infantil, meio adolescente, de que não podia tocar com amplificação, tinha que tocar só se fosse com orquestra. Então eu tinha que ser capaz de encher de som qualquer sala sem amplificar. E aí eu ficava tocando forte, alto. O pessoal até brinca que os meus violões dessa época eram todos muito abertos, porque de tanta pancada que eu dava no bichinho. Agora, eu tinha uma coisa, minha mãe morava no Rio de Janeiro, eu morava na casa dos meus pais, um apartamento que você conheceu, talvez você tenha ido também, o Yamandu Costa acabou comprando esse apartamento muitos anos depois, uma coincidência enorme da vida. Não foi coincidência. E eu não gostava de estudar em quarto fechado, eu achava que aquilo era meio deprê, eu não gostava daquilo. Para desespero da minha mãe, que gostava de manter a casa arrumada, eu tocava no meio da sala.
Tocava no meio da sala e na mesa de jantar eu mantinha as músicas, mantinha metrônomo, mantinha partitura. Então, todo mundo que entrava na casa da minha mãe via uma bagunça total, completa e absoluta, um violão no meio da sala. E quando não acontecia da pessoa entrar em casa, eu estava lá no meio da sala, estudando o dia inteiro. Então, e a casa da minha mãe era muito barulhenta, porque Botafogo, meio de Botafogo, tinha ponto de ônibus perto. Então era muito barulho, não era uma condição boa. Era acústica ruim. Quer dizer, você tinha uma baixa frequência, assim, tinha Total. que passar por cima disso só. E eu comecei a dizer, eu vou estudar aqui, num lugar ruim, porque se eu vencer esse som, eu toco em qualquer lugar. E realmente, quando eu ia tocar numa sala, principalmente uma sala espetacular, que nem eu toquei no 𝘃𝗂𝗯𝗁𝗃 algumas vezes, era uma coisa assim, era um choque assim para melhor. Eu brincava que quando eu ia tocar no 𝘃𝗂𝗯𝗁, ou quando eu ia tocar depois no estúdio na Inglaterra, onde a gente descobriu um som maravilhoso, eu me inspirava para tocar de um jeito que eu não tocava em casa, porque eu ouvia coisas que eu não ouvia. Te empurra, né? Te faz tocar. Né? Mas o som era basicamente isso. Eu tive muitas referências, eu queria tocar bonito, porque todos os meus professores falavam disso, e principalmente eu queria tocar forte. Aí eu tinha a mão muito grande, eu tinha a mão pesada, e aí a coisa foi. A única coisa que isso me criava dificuldade é que os meus violões tinham que aguentar. Então, meu fleta tinha uma cordas altas, eu só tocava com cordas de super alta tensão. Eu me lembro uma vez que eu dei um recital na 𝘃𝗶𝗹𝗶𝘀𝗵 e ia sair em turnê no dia seguinte. Aí o 𝘃𝗶𝗶𝗀𝗶𝘀𝗵, um grande compositor, hoje mora em Nova York, muito meu amigo, apareceu lá em casa e falou, eu quero ver o teu violão antes de você ir. Eu falei, tá bom, venha, eu vou sair de noite, então você tem que aparecer. Ele apareceu lá em casa, pegou meu violão, eu falei, mas o que você quer ver, Arthur? Ele falou, não, porque o som do violão estava maravilhoso, eu quero ver como é que é esse violão. Aí o Arthur começou a tentar tocar, ele falou, nossa, mas esse violão é duro que nem pedra. Pois é. E eu estava tão acostumado com aquele violão que eu não sabia, mas nesta época que eu gravei esse disco, o violão ainda era duro que nem pedra. E isso mudou pelo seguinte, eu não sabia disso na época. O 𝘃𝗏𝗏𝗃, quando era dono desse violão, ele ajustou o violão para algumas coisas que para ele devia funcionar melhor. Só que, infelizmente, o violão ficou duro demais para o 𝘃𝗏𝗏𝗃. Inclusive, foi esse o motivo, um dos motivos dele ter me vendido o violão. Ele falou, olha, o violão é maravilhoso, mas para mim não está funcionando tão bem, eu tenho outros fletas, tenho outros violões, fica com esse. Eu fiquei feliz da vida, levei. E achava normal ele ser duro do jeito que ele era. E aí, quando eu fui a Barcelona conhecer os fletas pela primeira vez, e levei o violão para eles verem, porque estava precisando talvez de um ajuste, coisa e tal, eles olharam e falaram, esse violão está desajustado. Eu falei, como assim está desajustado? Ele falou, não, o som está muito bonito, mas alguém mexeu. Aí eu falei, olha, eu não sei nem quem. Aí eles falaram, você quer que a gente ajuste para o setup original? Eu falei, claro. Deixei o violão lá uns meses, eles me emprestaram outro, eu saí tocando com o violão emprestado, voltei. Quando eu voltei, o violão não era um violão fácil de tocar, mas deixou de ser aquele violão super duro Foi difícil. que eu tive que encarar nas primeiras gravações.